A última estatística passada neste momento, com os dados oficiais do governo, com os dados oficiais dos números de localizados e pessoas encontradas e pessoas desaparecidas. Então nós temos, nesse momento, 361 pessoas localizadas, permanece o mesmo número. 305 pessoas desaparecidas, aumentou o número, porque algumas famílias foram cadastradas que não estavam na lista inicial passada na parte da manhã. 192 pessoas resgatadas pelo bombeiro, permanece o mesmo número. Óbitos, 58 óbitos. 58 óbitos. Há poucos minutos atrás, foi encontrado um ônibus próximo da administração da Vale com alguns corpos. Não temos números ainda. Ele foi localizado tem pouco tempo, motivo pelo qual a operação ela vai estender-se um pouco mais. À noite? Ela vai aumentar um pouco mais. Vai, com certeza. Amanhã não temos números. Amanhã, na próxima coletiva que faremos, com certeza esse número irá aumentar. Por causa dessa história do ônibus, o trabalho vai continuar agora à noite? Sim, ele vai se estender à noite, ele não vai terminar. No IML, nós temos 19 corpos identificados. 19 corpos identificados. Esses são os números oficiais. Vivos resgatados hoje, nenhum? Nenhum. Ao todo são quantos vivos resgatados? Ele falou 192. 192. Dos 58, sim. Nós contabilizamos como óbito a partir do momento que ele chega no IML. Por isso que talvez, às vezes vocês tenham alguma informação, só que oficialmente ele é contabilizado quando ele entra no IML com a Polícia Civil. Amanhã nós estaremos com a nova coletiva às 10 horas da manhã, tendo em vista uma reunião de alinhamento às 9 horas da manhã. Gostaríamos ainda de falar novamente sobre donativos. O povo brasileiro é muito solidário. Nesse momento não precisamos de donativos, tendo em vista a quantidade de donativos já ofertados são suficientes para as pessoas que estão na situação de desastre, no socorrimento, na ajuda humanitária. O tenente Aihara vai passar outras informações agora sobre as operações durante o dia, sobre o bombeiro, e pós o Major Santiago passará sobre as atividades de polícia militar. Tenente, eu só queria saber, Tenente Coronel, queria só saber uma dúvida que é a seguinte: quanto mais tempo passa, essa lama ela vai secando. Vai ficando cada vez mais difícil a possibilidade de encontrar alguém com vida. Sim, mas o bombeiro, enquanto existir possibilidades de encontrar alguém com vida, o bombeiro ele trabalha com esse foco de realmente buscar e tentar localizar pessoas com vidas. Concordo que com o passar do tempo a situação ela vai se agravando e vai piorando pela situação do desastre. Mas o bombeiro, enquanto existir esperança, o bombeiro trabalha com a intenção de resgatar pessoas, ou seja, preservar vidas. Esse é o bem maior que nós temos que trabalhar aqui. Quais são as chances de ainda ter pessoas vivas? Com o passar do tempo, essas chances diminuem. Mas, volto a falar, enquanto existir esperança, enquanto existir força, o bombeiro está evitando todos os esforços para trabalhar nesse sentido, no resgate de pessoas. Só mais uma questão em relação à sua entrevista. Nós tivemos socorristas que vieram de várias regiões do Brasil, um grupo que veio de São Paulo, outro de Santa Catarina, etc., que teriam sido chamados pela Defesa Civil do Estado de Minas Gerais e que foram dispensados sem praticamente nenhuma razão especial. Por que vocês dispensaram a ajuda desses socorristas, que são pessoas que trabalham até para a ONU? Ok. Vamos lá então. Em momento nenhum, a Defesa Civil do Estado de Minas Gerais, ela convocou nenhuma outra Defesa Civil ou outras pessoas com o intuito de trabalhar nesse evento. Por quê?
A área quente, ela foi delimitada para somente o bombeiro militar trabalhar. Por que da área quente somente para o bombeiro militar trabalhar? É uma área complicada, é uma área que detém um conhecimento técnico, é uma área que necessita de pessoas especializadas. Nem sempre a quantidade de pessoas é a qualidade do serviço. Então, nesse sentido, a Defesa Civil não dispensou ninguém, nós cadastramos todos os voluntários para o serviço, que são muito bem-vindos, eles são cadastrados. Mas nesse momento, por ordem de segurança e da vida até daquelas pessoas, elas não estão autorizadas, nem a Polícia Militar está entrando nas áreas quentes. Somente o bombeiro militar, que são capacitados, técnicos, experimentados para aquela atividade especial. Por isso, novamente, agradecemos a presença, agradecemos a solidariedade dos voluntários, mas é um momento de pessoas que têm um treinamento específico e capacitado, igual o bombeiro militar do estado de Minas Gerais. É um ônibus ou são dois? São um ônibus. Não, houve outro. Houve outro ônibus. O Ayrara vai passar sobre a questão do ônibus. Esse ônibus agora é um ônibus que foi localizado com alguns corpos, não tem quantidade de corpos ainda, mas o trabalho está sendo feito para contabilizar isso e fazer o resgate. Tenente Coronel, mais cedo alguns parentes estiveram aqui reclamando da falta de informações, das listas desencontradas. O que vocês estão fazendo para tentar ajudar nisso aí? Ok. Realmente houve uma solicitação de familiares. O Coronel Borges, coordenador de Defesa Civil do Estado de Minas Gerais e chefe do gabinete militar, ele determinou que 5 pessoas da comunidade, eleito por eles, participassem de uma reunião gerencial de comando. Essas 5 pessoas foram qualificadas, elas participaram por eles dessa reunião e levaram os anseios da própria comunidade local. Foi dada atenção e foi trilhado alguns procedimentos a serem feitos. Essas pessoas saíram daqui, foram encaminhadas para a Estação do Conhecimento, onde está sendo dado todo o apoio aos familiares. E ali foram traçadas medidas, principalmente de ofertar a eles informações em tempo real. Quando eu venho aqui falar os números para a imprensa, eles lá já têm os números afixados na parede. Tenente, que tipo de trabalho especificamente vai continuar no ônibus agora à noite? O que vocês vão fazer? Eu vou deixar o Tenente Ayrara do tá bombeiro, okay. Porque é uma atividade de bombeiro. É ele que vai fazer, tá ok. E ele tem toda a qualificação para falar sobre isso. Uma pergunta só para a senhora da Defesa Civil. Tenente Coronel, algumas pessoas lá no Parque das Cachoeiras reclamaram que só hoje a Defesa Civil e a Vale foram procurá-los e disseram que eles estavam um na casa de outro, não teve um abrigo certo para eles irem, eles deram esse depoimento para a gente. O que a Defesa Civil tem a dizer a isso? Essas pessoas não vão ter um local para elas ficarem, um local que seja confortável? Novamente, volto a falar, é um trabalho criterioso e não é um trabalho rápido. É um trabalho de acesso a cada momento a atingir um novo objetivo. Essas pessoas, às vezes não é demora, é dificuldade para acessar alguns locais, mas vai ser ofertado a todas as pessoas o mínimo de condição possível pelo conforto e a própria ajuda humanitária para elas. A população que necessitar de qualquer auxílio e qualquer informação deve procurar a Estação do Conhecimento, que foi um local reservado somente para familiares com psicólogos, assistentes sociais, defesa civil, polícia militar e bombeiro militar. Tenente, o que você pode falar? Essa comissão foi formada hoje? Não, ela está trabalhando desde sexta-feira e volto a dizer, a cada momento nós... Os moradores, com a eleição dos 5 moradores? Não, isso foi hoje, isso foi agora à tarde. Sim, depois, isso mesmo. A gente tem imagens de muitas pessoas que próximas das comunidades que estão se aproximando mesmo ali da região perigosa, da região de lama. O que vocês podem falar em relação a essas pessoas, né, para que elas fiquem alertas que ainda há risco de acontecer uma eventual morte, porque elas tentam resgatar os parentes que estão soterrados? A orientação, ela ainda vai em outro sentido. A lama, ela ainda é mole, ela não está sedimentada e é um terreno que requer toda uma experiência e uma técnica para adentrar naquele local. Então a população, é uma solicitação da Defesa Civil,
acate as determinações da Polícia Militar, do Bombeiro Militar, para preservar a própria vida. Nós temos pessoas, igual eu volto a dizer, muito bem capacitadas no Bombeiro e darão todo o apoio necessário. Vou passar as palavras para o Tenente Aihara. Sobre essa questão, tem casas atingidas por lama com a estrutura danificada que não estão isoladas, que as pessoas conseguem entrar, por exemplo. Por que isso não foi isolado? Porque é um trabalho criterioso e ele vai ser feito paulatinamente até o bombeiro chegar e conseguir fazer isso. O risco de da nova barragem está eliminado? Eu vou deixar agora a questão da barragem e das outras demandas com o Tenente Aihara, que é uma área específica de bombeiro, e ele vai passar todas as informações. Boa noite a todos. Obrigado, viu, Tenente Aihara. A questão, vamos começar pelo ônibus, que vai continuar agora à noite. Que eu vou ter que gravar um vídeo com ele também aqui. Como o ônibus vai continuar agora à noite, queria que o senhor nos detalhasse que trabalho que vocês vão fazer agora especificamente em relação a esses corpos que estão no ônibus. Em relação à questão dos corpos no ônibus, o trabalho que é feito, quando a gente recebeu a notícia de localização desse ônibus, a gente já tinha localizado um ônibus ontem, Importante destacar que se trata de outro ônibus, já há confirmação que há corpos dentro desse ônibus, só que a gente ainda não tem a informação de quantos corpos. Para esse tipo de operação é utilizado um maquinário pesado, então não só o acesso à lama ele dificulta o trabalho do Corpo de Bombeiros, mas também como a gente precisa pegar cortadores, motobrasileiros para conseguir estabelecer um canal de acesso. Vocês vão tentar içar o ônibus? Não. Içar o ônibus não, até pela característica da lama, não é uma estratégia viável. O que a gente faz é um acesso ao ônibus, depois de acessar o ônibus a gente retira esses corpos eles são retirados ou via terrestre ou com apoio aéreo para o nosso posto avançado de comando e diretamente eles embarcam numa unidade de remoção da Polícia Civil para serem encaminhados para o IML. Em relação à atuação do Corpo de Bombeiros no dia de hoje, é importante a gente destacar que a gente, somente hoje, a gente localizou, encontrou mais 21 corpos. A nossa operação, ela foi um pouco prejudicada porque o tempo de atuação nosso foi menor em decorrência da movimentação que foi feita pelo Corpo de Bombeiros no auxílio e evacuação, quando a barragem estava no nível 2 de perigo. A barragem agora está no nível 1, não existe o risco de rompimento da barragem nesse momento, a população ela pode ficar tranquila. Agora à tarde o Ministério Público de Minas Gerais ele foi ao local como uma consultoria externa. Boa parte da água dessa barragem ela já foi bombeada. O que restam na barragem são 140 mil metros cúbicos de água e a previsão para término do bombeamento é de 10 a 15 dias úteis. Em relação à situação na manhã, a lâmina de água ela já desceu mais de 30 centímetros, o monitoramento continua sendo feito e a situação ela é muito mais segura do que a gente tinha anteriormente. Com isso a gente consegue trabalhar com um grau de segurança maior. Se voltar a chover, Tenente? Evidentemente a chuva é um elemento de preocupação nosso, por isso que também todo o nosso serviço de inteligência ele faz o controle da previsão meteorológica, justamente para garantir que, havendo a incidência de pancadas de chuva, a gente consiga recolher a nossa equipe rapidamente e redesenhar a nossa estratégia de atuação. Agora à noite, a nossa atuação ela fica um pouco prejudicada em decorrência da situação de luminosidade natural, só que a gente atua nesse momento em dois pontos principais. Um que é o ponto em relação ao acesso de ônibus, que a gente está fazendo para localizar esses corpos, em outro local, que é um local também muito importante, que é uma residência que estava nas imediações do próximo ao restaurante e que a gente já conseguiu acessar lá e lá localizamos 3 corpos. Nesse local, como é um local limítrofe entre a mancha de lama e o local da cidade mesmo, a gente já conseguiu acessar lá com maquinário pesado. Continuamos lá, principalmente com a atuação dos nossos cães farejadores, que eles estão atuando, já localizamos 3 corpos. Uma preocupação que a gente tem em relação à questão do refeitório e da pousada, que tem sido muito cobrado pelos senhores. Em relação ao refeitório, ainda não conseguimos acessar a estrutura de refeitório. Como o refeitório ele se posicionava logo abaixo da barragem, pela força de lama, pelo impacto que ele recebeu, é bem possível que ele tenha se deslocado da localidade original pelo impacto, então a gente também está trabalhando com isso. Em relação à pousada, hoje a gente já fez buscas superficiais no local, mas também estamos em dificuldade de acessar. Importante a gente ressaltar, e mais uma vez, daí a preocupação em retirarmos voluntários, curiosos do local, que a exemplo da situação no restaurante, a gente tem pontos onde a gente tem 15 metros de profundidade de lama. 15 metros? 15 metros de profundidade de lama. Então, assim,
profundidade é quanto? 8 metros? Pela variação do nosso plano altimétrico, a gente tem uma variação de 10 a 15 metros, mas isso também a gente está se baseando nas leituras dos instrumentos de solo, então pode sofrer algumas variações. Que não foram incluídas nas listas até agora, foram incluídas entre esses 305? A gente está com um trabalho que está sendo feito, né, em coordenação com a Defesa Civil, justamente para que essas listas, né, que a gente tinha uma lista da Vale, outra lista que estava sendo captada, né, por outros meios, uma lista da Polícia Civil, para unificar todas essas listas, né? Isso também é um trabalho que está sendo feito. Mas o mais... Ela está sendo trabalhada nesse momento, já começou desde o momento, né? Desde mais cedo. Como foi achado o ônibus? Como é que foi esse momento? Parece que voluntários estavam procurando, tentando resgatar uma vaca, e aí foi localizado o ônibus, foi isso? Na verdade, em alguns sobrevoos a gente já tinha, né, identificado alguns pontos de atenção, e aí também a gente começou a receber uma notícia, né, de populares que havia alguns indícios que existia um ônibus na região. A gente mandou uma equipe para lá, confirmou que existia esse ônibus no local, e agora a gente faz esse trabalho de remoção de corpos. As buscas terminam neste domingo, elas prosseguem ao longo da madrugada, se elas terminam, elas recomeçam a que horas e de que forma? As buscas continuam, tanto é que a gente está com uma equipe nesse momento fazendo esse trabalho no ônibus e também fazendo esse trabalho na casa. Já deslocamos para lá aparelhos de iluminação para essa casa, estamos com toda essa atuação, só que evidentemente, né, como em vários locais eles não permitem, né, pela situação de luminosidade, pelo risco envolvido, a gente reduz, né, o efetivo empregado, né. É importante lembrar que aqui nesse local a gente está com mais de 280 bombeiros militares, né, cerca de 220 bombeiros militares de Minas Gerais e também o apoio de outros estados. E uma informação que foi citada aqui, nem o Corpo de Bombeiros Militar, nem a Defesa Civil do Estado de Minas Gerais solicitou em nenhum momento o apoio de voluntários, né? É evidentemente que a gente reconhece a boa vontade desses profissionais, né? Mas a gente, como já foi destacado, a atuação do Corpo de Bombeiros nesse tipo de local é uma atuação extremamente técnica. Então a gente tem que coordenar isso da melhor forma possível para que a gente não maximize a tragédia. O que vocês estão precisando no momento? No momento, o nosso sistema de busca ele já está completamente estabelecido. A gente, né, trabalha realmente, porque o trabalho ele é demorado, não é uma questão da gente colocar mais gente no local. O serviço de escavação é um serviço de escavação que ele tem que ser feito em locais específicos, dentro de uma doutrina específica. Então a gente colocar mais gente no local não resolve o problema. Como eu disse, existem locais que estão a 15 metros de profundidade de lama, então colocar pessoas na superfície não vai resolver esse problema. Minas Gerais é o estado que é referência nacional e mundial nesse tipo de atuação, pelos desastres, né, não só de Mariana, mas por ser o estado que mais lida com esse tipo de situação de rompimento de barragens. A nossa tropa tem cursos específicos para atuar com esse tipo de rompimento. E justamente sobre essa especificidade que vocês têm, eu pergunto o seguinte: se o senhor comparar hoje a situação física da lama, hoje domingo, em relação à sexta-feira, ela já está mais seca, está mais sedimentada do que estava? E emendando, qual a expectativa da lama para o futuro e se o trabalho de resgate vai ficando mais difícil? A questão da lama ela é uma questão da sedimentação dela que apresenta duas possibilidades. A questão da sedimentação da lama, ela é benéfica de certa maneira, em um sentido que ela permite o deslocamento dos homens sob a lama, que é uma situação que a gente realizava muito em Mariana. Quando a lama está extremamente liquefeita, né, quando ela está mais flexível, o militar, quando ele vai deslocar ali, ele já afunda, então a gente basicamente faz o acesso só por helicóptero. Da mesma maneira, quando a lama ela fica completamente sedimentada, às vezes a gente também pode ter a dificuldade no acesso a alguns locais. Mas assim, a gente trabalha também considerando isso. A gente teve algumas pancadas de chuva ontem que tornaram a lama extremamente liquefeita. E em relação aos cães farejadores, isso também afeta o nosso serviço. Quando a lama está extremamente, né, molhada, assim, o deslocamento dos cães no terreno, ele também fica prejudicado. Então, nos próximos dias, quando a gente entra numa situação da lama um pouco mais sedimentada, a gente tem uma facilitação, sim, no nosso trabalho. Mas aí é mais difícil de retirar corpos ou não? Quando a lama está sedimentada, é mais fácil ou mais difícil de retirar os corpos? Não, na verdade, a dificuldade da lama estando mais sedimentada ou menos sedimentada em termos de escavação e acesso é o mesmo. Tenente, vocês tiveram que rastejar para conseguir chegar até alguns locais? Sim, rastejar e principalmente também com apoio aéreo. Em vários locais é impossível deslocar a não ser com apoio aéreo. E é importante a gente destacar isso também, gente, que o serviço que está sendo feito aqui em termos de esforço humano, dos nossos companheiros que estão lá, é um serviço assim, é um trabalho realmente de formiguinha, são áreas gigantescas para serem percorridas. Todo dia nós estamos com militares aí envoltos a lama até o pescoço, envolvidos em corda, para conseguir fazer o resgate da melhor maneira possível. Só que é óbvio que a gente tem uma área, né, de 10 km lineares, de 3,96 km quadrados,
com aí, né, uma quantidade de rejeito muito grande. Então o trabalho, ele realmente é um trabalho assim, de extremo esforço dessas equipes. Diante de toda essa dificuldade e da quantidade de lama, 13 milhões de metros cúbicos, etc., é provável que corpos não sejam encontrados e que fiquem num enterro natural. Essa situação ela existe, né? Existe inclusive diretrizes, né, de organizações internacionais, o que a gente considera como missões de sucesso, né? E a gente trabalha, né, no intuito de resgatar o máximo de corpos possíveis. Em Mariana a gente teve um resultado muito positivo, acima de qualquer índice internacional, e evidentemente, à medida que a operação vai avançando, a gente vai reavaliando isso daí. Mas sim, é claro que, considerado o tipo de tragédia, né, as proporções da tragédia, existe sim a possibilidade, né, de alguns corpos não serem recuperados. Todavia, não é esse o foco da atuação do Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros ele deslocou todo esse efetivo para cá, toda essa operação de inteligência, de comunicação, de cruzamento de dados, para garantir que todas as pessoas, né, todas as famílias, elas possam ter esse conforto. O Corpo de Bombeiros ele entende a dor dessas pessoas e por isso que nós estamos aqui dia e noite para garantir aí a tranquilidade das famílias. As áreas sigilo telefônico foi feita? Quais são? As áreas prioritárias de busca, né? A gente está com mais de 14 pontos, né, que são pontos que já foram georreferenciados, onde existe uma maior possibilidade de localização de vítima, mas o acesso a localidades como refeitório, como essas questões de estruturas, como locomotivas, containers, ônibus, onde existe essa possibilidade maior, né, da gente encontrar essas pessoas, elas são consideradas áreas prioritárias. A pousada não. A pousada também. São 14 áreas prioritárias. Ontem a gente trabalhou, né, com 14 áreas, hoje a gente manteve as 14 áreas porque o nosso tempo de atuação ele foi menor e amanhã a gente vai reavaliar conforme as informações vão chegando. Os locais da busca, os locais de busca, eles vão sendo reavaliados porque às vezes chegam algumas informações relevantes, como relacionadas à questão de sinal de algum equipamento, de alguma evidência, e às vezes a gente tem que reposicionar uma equipe considerando aquele vestígio que foi encontrado. Com relação à quebra de sigilos telefônicos, vai ser feita? Já foi feita? Já existe um trabalho de coordenação nesse sentido, já houve uma determinação da AGU e essa coordenação, esse estreitamento entre órgãos já está sendo feito. Só que esses detalhes são realmente com a parte técnica, eu não tive acesso a esse tipo de informação ainda. Israel com lama até para cima da cintura. Tem alguma informação da Vale se essa lama é de alguma maneira tóxica? Se tem material radioativo, se tem algum minério que pode intoxicá-lo? Em relação ao material radioativo, não existe essa possibilidade. Uma das primeiras preocupações da nossa atuação foi essa, porque em algumas mineradoras são utilizados, né, equipamentos radioativos para fazer leitura. No caso aqui dessa mina, esses equipamentos já tinham sido desativados e existem laudos comprovando essa situação. Em relação à lama tóxica, nos nossos primeiros dias, a gente já solicitou que fossem feitas coletas de amostras e essas coletas estão sendo avaliadas. Como medida preventiva, e essa também é uma preocupação do nosso trabalho, todos os militares que tiveram contato com a lama, foi montado um posto também de atendimento de saúde para que eles tenham essa profilaxia no intuito de não serem contaminados e também na questão do atendimento psicológico, porque nesse tipo de atuação, onde nós trabalhamos aí por longos períodos aí, sem dormir, em contato, né, com várias situações mais trágicas, o atendimento psicológico a esses profissionais. Gente, tem como ter pessoas vivas ainda? Vocês trabalham com isso? Como que tá essa situação? Sim, evidentemente, gente, a situação, né, o tipo de tragédia é uma tragédia que, como a gente viu, ela já tem um número muito grande de óbitos, mas a gente tem, né, situações, tem relatos de pessoas que podem ser encontradas assim, né, situações ainda com vida. E existe também, às vezes, aquela situação da pessoa que no momento, né, em que ela foi atingida por aquela onda de lama, ela conseguiu, às vezes, se deslocar para algum local onde ela não está tendo acesso, ainda não foi localizada, e essa pessoa pode ser localizada com vida, sim. Algum militar passou por alguma dificuldade física que precisou ser retirada dos trabalhos? Retirado dos trabalhos não, mas a gente teve alguns pequenos acidentes que são naturais, né, questão às vezes de algum choque, de algum contato, né, com algum material cortante dentro dessa escavação. Esses militares, eles são devidamente, né, dado todo o apoio médico e por isso também que a gente tem esse posto médico. Uma das nossas primeiras preocupações é também com a segurança desses profissionais. Estão só no lugar do ônibus ou estão fazendo buscas em outros lugares durante a noite também? Durante a noite a gente tem 2 locais de concentração, que é a casa, que fica próxima à questão do refeitório, e também o local do ônibus. A tecnologia de imagem, de satélite, começaram a utilizar hoje. Como é que foi esse trabalho já?
Na verdade, a gente já estava utilizando várias tecnologias, né? Já estavam utilizando leitura de calor, imagens de satélite para comparar a questão de como era o terreno antes e como está o terreno atualmente, para identificar quais pontos estavam localizados as principais edificações, e o trabalho também ele continua. A gente ainda tem a previsão da cooperação com Israel, que a gente ainda está fechando esses detalhes, né? Então logo cheguem esses equipamentos, a gente alinha essa parceria, a gente espera aí poder contar com boas novidades. Eu vou encerrar aqui, gente, só. A previsão de chegada dos equipamentos é daqui a pouco. A gente tem que ver qual que é também a estrutura logística que esses equipamentos precisam, qual que é a doutrina de emprego deles, para a gente poder passar essa informação. Foi feita a quebra de sigilo bancário, sigilo telefônico? O pouso desse avião está previsto para as 9h30 lá em Confins, né, da noite. Perguntando aqui ao vivo se é com relação aos animais. Eu vou ter que fechar aqui, a gente vai passar a coisa. Em relação ao resgate de animais, também já foi traçado um plano de ação, e também existem veterinários de plantão para poder receber esses animais, e já existe um local definido para onde esses animais serão conduzidos. Vou pedir aqui, gente, só um minuto aqui. É só porque eu preciso passar as informações aqui para o Major Santiago, depois eu passo maiores informações. Obrigado pelo trabalho. Major Santiago, agora da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. O cercamento continua do perímetro que foi estabelecido. A Polícia Militar continua dando segurança aos bombeiros militares para a atuação na área quente. Nós continuaremos também à noite com um patrulhamento. Muitas pessoas deixaram as casas e a Polícia Militar permanece cuidando do patrimônio das pessoas que saíram. É muito importante esse aviso na imprensa, que as pessoas não se aproximem pelo risco que ocorre, como o próprio Aihara falou, além do trabalho da Polícia Militar no sentido de coibir. Poderão, inclusive, serem detidos por conta da desobediência em caso disso. É claro que nós interpretamos essa questão da ajuda humanitária e da presença das pessoas na tentativa de localizarem seus entes queridos, etc. Mas é importante porque correm riscos. A nossa função aqui é a preservação da vida. Então esse cercamento continua com várias unidades do Comando de Policiamento Especializado da Polícia Militar, de várias unidades aqui da região, Contagem, Betim, se revezando diuturnamente para poder fazer com que haja garantia do trabalho profissional do Corpo de Bombeiros. O isolamento começou a partir de hoje? Não, o isolamento desde o primeiro momento. O perímetro estabelecido é desde o primeiro momento que a Polícia Militar garante para que os especialistas possam atuar. Outra coisa que é importante, gente, o nosso serviço de inteligência inclusive tem atuado, muitas pessoas se aproveitando da internet na busca do estelionato, na busca de enganar as pessoas. Lembrando a todos que nos ouvem, que nos assistem, todas as informações de doação são importantes que as pessoas busquem na Defesa Civil a origem dessa informação e a fidedignidade disso, para que não alimentem estelionatários que vêm se multiplicando nas redes. Os serviços de inteligência cruzados da Polícia Militar, da Polícia Civil de Minas Gerais e também de órgãos federais ampliam seus espectros no sentido da detecção desse tipo de infrator. Major, esse isolamento de área que o senhor mencionou não tem a ver com os riscos lá da barragem número 6, barragem de água. É um isolamento só para trabalho de resgate. O isolamento de todo o perímetro estabelecido para o trabalho do bombeiro ou onde há acesso em área de risco. Onde há acesso de área de risco, a Polícia Militar faz a garantia para que só os bombeiros possam trabalhar com tranquilidade. Com a reclassificação do risco da barragem número 6 de 2 para 1, há alguma área residencial ainda em risco, onde haja pessoas morando ou não? É só área de resgate? Só área de resgate. E as pessoas puderam retornar às suas casas. Foi um trabalho hercúleo hoje cedo no sentido de mobilizar essas pessoas à retirada. Se tivermos a necessidade, que bom que o Tenente Aihara trouxe essa notícia juntamente com o Tenente Coronel Godinho, desse risco diminuído a cada momento. Acreditamos que as pessoas possam inclusive se tranquilizar, muitos inclusive retornando para suas casas. Mas a função da Polícia Militar é garantia que não haja nenhum furo desse bloqueio e consequentemente as pessoas corram riscos. Obrigada, Major. Major Santiago. Bom, a gente viu então aí, portanto, né, Vitor, uma entrevista coletiva aí de estatística passada neste momento. Integrantes aí do Corpo de Bombeiros. A última estatística passada nesse momento com os dados oficiais do governo. Com os dados oficiais dos números de localizados e pessoas encontradas e pessoas desaparecidas. Então nós temos, nesse momento, 361 pessoas localizadas. Permanece o mesmo número. 305 pessoas
desaparecidas. Aumentou o número, porque algumas famílias foram cadastradas que não estavam na lista inicial passada na parte da manhã. 192 pessoas resgatadas pelo bombeiro, permanece o mesmo número. Óbitos, 58 óbitos. 58 óbitos. Há poucos minutos atrás, foi encontrado um ônibus próximo da administração da Vale com alguns corpos. Não temos números ainda. Ele foi localizado tem pouco tempo, motivo pelo qual a operação ela vai estender-se um pouco mais. À noite? Ela vai aumentar um pouco mais. Vai, com certeza. Amanhã não temos números. Amanhã, na próxima coletiva que faremos, com certeza esse número irá aumentar. Por causa dessa história do ônibus, o trabalho vai continuar agora à noite? Sim, ele vai se estender à noite, ele não vai terminar. No IML, nós temos 19 corpos identificados. 19 corpos identificados. Esses são os números oficiais. Vivos resgatados hoje, nenhum? Nenhum. Ao todo são quantos vivos resgatados? Ele falou 192. 192. Dos 58, sim. Nós contabilizamos como óbito a partir do momento que ele chega no IML. A partir do momento que ele chega no IML. Por isso que talvez, às vezes vocês tenham alguma informação, só que oficialmente ele é contabilizado quando ele entra no IML com a Polícia Civil. Amanhã nós estaremos com a nova coletiva às 10 horas da manhã, tendo em vista uma reunião de alinhamento às 9 horas da manhã. Gostaríamos ainda de falar novamente sobre donativos. O povo brasileiro é muito solidário. Nesse momento não precisamos de donativos, tendo em vista a quantidade de donativos já ofertados são suficientes para as pessoas que estão na situação de desastre, no socorrimento, na ajuda humanitária. O tenente Aihara vai passar outras informações agora sobre as operações durante o dia sobre o bombeiro e pós o Major Santiago passará sobre as atividades de polícia militar. Tenente, eu só queria saber, Tenente Coronel, queria só saber uma dúvida que é a seguinte: quanto mais tempo passa, essa lama ela vai secando. Vai ficando cada vez mais difícil a possibilidade de encontrar alguém com vida. Sim, mas o bombeiro, enquanto existir possibilidades de encontrar alguém com vida, o bombeiro ele trabalha com esse foco de realmente buscar e tentar localizar pessoas com vidas. Concordo que com o passar do tempo a situação ela vai se agravando e vai piorando pela situação do desastre. Mas o bombeiro, enquanto existir esperança, o bombeiro trabalha com a intenção de resgatar pessoas, ou seja, preservar vidas. Esse é o bem maior que nós temos que trabalhar aqui. Quais são as chances de ainda ter pessoas vivas? Com o passar do tempo, essas chances diminuem. Mas, volto a falar, enquanto existir esperança, enquanto existir força, o bombeiro está evitando todos os esforços para trabalhar nesse sentido, no resgate de pessoas. Só mais uma questão em relação à sua entrevista. Nós tivemos socorristas que vieram de várias regiões do Brasil, um grupo que veio de São Paulo, outro de Santa Catarina, etc., que teriam sido chamados pela Defesa Civil do Estado de Minas Gerais e que foram dispensados sem praticamente nenhuma razão especial. Por que vocês dispensaram a ajuda desses socorristas, que são pessoas que trabalham até para a ONU? Ok. Vamos lá então. Em momento nenhum, a Defesa Civil do Estado de Minas Gerais, ela convocou nenhuma outra Defesa Civil ou outras pessoas com o intuito de trabalhar nesse evento. Por quê? A área quente, ela foi delimitada para somente o bombeiro militar trabalhar. Por que da área quente somente para o bombeiro militar trabalhar? É uma área complicada, é uma área que detém um conhecimento técnico, é uma área que necessita de pessoas especializadas. Nem sempre a quantidade de pessoas é a qualidade do serviço. Então, nesse sentido, a Defesa Civil não dispensou ninguém. Nós cadastramos
todos os voluntários para o serviço, que são muito bem-vindos, eles são cadastrados, mas nesse momento, por ordem de segurança e da vida até daquelas pessoas, elas não estão autorizadas, nem a Polícia Militar está entrando nas áreas quentes, somente o Bombeiro Militar, que são capacitados, técnicos, experimentados para aquela atividade especial. Por isso, novamente, agradecemos a presença, agradecemos a solidariedade dos voluntários, mas é um momento de pessoas que têm um treinamento específico e capacitado, igual o Bombeiro Militar do Estado de Minas Gerais. É um ônibus ou são dois? São um ônibus. Não, houve outro. Houve outro ônibus. O Ayrara vai passar sobre a questão do ônibus. Esse ônibus agora é um ônibus que foi localizado com alguns corpos, não tem quantidade de corpos ainda, mas o trabalho está sendo feito para contabilizar isso e fazer o resgate. Tenente Coronel, mais cedo alguns parentes estiveram aqui reclamando da falta de informações, das listas desencontradas. O que vocês estão fazendo para tentar ajudar nisso aí? Ok, realmente houve uma solicitação de familiares. O Coronel Borges, coordenador de Defesa Civil do Estado de Minas Gerais e chefe do gabinete militar, ele determinou que 5 pessoas da comunidade, eleito por eles, participassem de uma reunião gerencial de comando. Essas 5 pessoas foram qualificadas, elas participaram por eles dessa reunião, levaram os anseios da própria comunidade local. Foi dada atenção e foi trilhado alguns procedimentos a serem feitos. Essas pessoas saíram daqui, foram encaminhadas para a Estação do Conhecimento, onde está sendo dado todo o apoio aos familiares. E ali foram traçadas medidas, principalmente de ofertar a eles informações em tempo real. Quando eu venho aqui falar os números para a imprensa, eles lá já têm os números afixados na parede. Tenente, que tipo de trabalho especificamente vai continuar no ônibus agora à noite? O que vocês vão fazer? Eu vou deixar o Tenente Ayrara do Bombeiro, porque é uma atividade de bombeiro. É ele que vai fazer, tá ok. E ele tem toda a qualificação para falar sobre isso. Uma pergunta só do senhor da Defesa Civil. Tenente Coronel, algumas pessoas lá no Parque das Cachoeiras reclamaram que só hoje a Defesa Civil e a Vale foram procurá-los e disseram que eles estavam um na casa de outro, não teve um abrigo certo para eles irem, eles deram esse depoimento pra gente. O que a Defesa Civil tem a dizer a isso? Essas pessoas não vão ter um local para elas ficarem, um local que seja confortável? Novamente, volto a falar, é um trabalho criterioso e não é um trabalho rápido. É um trabalho de acesso a cada momento atingir um novo objetivo. Essas pessoas, às vezes não é demora, é dificuldade para acessar alguns locais, mas vai ser ofertado a todas as pessoas o mínimo de condição possível pelo conforto e a própria ajuda humanitária para elas. A população que necessitar de qualquer auxílio e qualquer informação deve procurar a Estação do Conhecimento, que foi um local reservado somente para familiares com psicólogos, assistentes sociais, defesa civil, Polícia Militar e Bombeiro Militar. Tenente, o que você pode falar? Essa comissão foi formada hoje? Não, ela está trabalhando desde sexta-feira e volto a dizer, a cada momento nós... Dos 5 moradores? Com a eleição dos 5 moradores? Não, isso foi hoje. Isso foi agora à tarde. Sim, depois... Isso mesmo. A gente tem imagens de muitas pessoas que próximas das comunidades que estão se aproximando mesmo ali da região perigosa, da região de lama. O que vocês podem falar em relação a essas pessoas, né, para que elas fiquem alertas que ainda há risco de acontecer uma eventual morte, porque elas tentam resgatar os parentes que estão soterrados? A orientação, ela ainda vai em outro sentido. A lama ela ainda é mole, ela não está sedimentada e é um terreno que requer toda uma experiência e uma técnica para adentrar naquele local. Então a população, é uma solicitação da Defesa Civil, acate as determinações da Polícia Militar, do Bombeiro Militar, para preservar a própria vida. Nós temos pessoas, igual eu volto a dizer, muito bem capacitadas no Bombeiro e darão todo o apoio necessário. Vou passar as palavras para o Tenente Ayrara, para ele. Sobre essa questão, tem casas atingidas por lama e com a estrutura danificada que não estão isoladas, que as pessoas conseguem entrar, por exemplo. Por que isso não foi isolado? Porque é um trabalho criterioso e ele vai ser feito paulatinamente até o bombeiro chegar e conseguir fazer isso.
Boa. Da nova barragem está eliminado? Eu vou deixar agora a questão da barragem, das outras demandas com o Tenente Aihara, que é uma área específica de bombeiro, e ele vai passar todas as informações. Boa noite a todos. Obrigado, viu, Tenente Aihara. A questão, vamos começar pelo ônibus, que vai continuar agora à noite. Que eu vou ter que gravar um vídeo com ele também aqui. Como o ônibus vai continuar agora à noite, queria que o senhor nos detalhasse que trabalho que vocês vão fazer agora especificamente em relação a esses corpos que estão no ônibus. Em relação à questão dos corpos no ônibus, o trabalho que é feito, né, quando a gente recebeu a notícia de localização desse ônibus, a gente já tinha localizado um ônibus ontem, né, importante destacar que se trata de outro ônibus, já há confirmação que há corpos dentro desse ônibus, só que a gente ainda não tem a informação de quantos corpos. Para esse tipo de operação é utilizado um maquinário pesado, então não só o acesso à lama ele dificulta o trabalho do Corpo de Bombeiros, mas também como a gente precisa pegar, né, cortadores, motobrasileiros para conseguir estabelecer um canal de acesso. Vocês vão tentar içar o ônibus? Não. Içar o ônibus não, até pela característica da lama, não é uma estratégia viável. O que a gente faz é um acesso ao ônibus, depois de acessar o ônibus a gente retira esses corpos eles são retirados ou via terrestre ou com apoio aéreo para o nosso posto avançado de comando e diretamente eles embarcam, né, numa unidade de remoção da Polícia Civil para serem encaminhados para o ML. Em relação à atuação do Corpo de Bombeiros no dia de hoje, é importante a gente destacar, né, que a gente somente hoje a gente localizou, né, encontrou mais 21 corpos. A nossa operação, né, ela foi um pouco prejudicada porque o tempo, né, de atuação nosso foi menor em decorrência da movimentação que foi feita pelo Corpo de Bombeiros no auxílio e evacuação, quando a barragem estava no nível 2 de perigo. A barragem agora está no nível 1, não existe o risco de rompimento da barragem nesse momento, a população ela pode ficar tranquila. Agora à tarde o Ministério Público de Minas Gerais ele foi ao local como uma consultoria externa, boa parte da água dessa barragem ela já foi bombeada. O que restam na barragem são 140 mil metros cúbicos de água e a previsão para término do bombeamento é de 10 a 15 dias úteis. Em relação à situação na manhã, a lâmina de água, né, ela já desceu mais de 30 centímetros, o monitoramento continua sendo feito e a situação ela é muito mais segura do que a gente tinha anteriormente. Com isso a gente consegue trabalhar, né, com um grau de segurança maior. Se voltar a chover, Tenente? Evidentemente a chuva é um elemento de preocupação nosso, por isso que também todo o nosso serviço de inteligência ele faz o controle da previsão meteorológica, justamente para garantir que, havendo a incidência de pancadas de chuva, a gente consiga recolher a nossa equipe rapidamente e redesenhar a nossa estratégia de atuação. Agora à noite, a nossa atuação ela fica um pouco prejudicada em decorrência da situação de luminosidade natural, só que a gente atua nesse momento em dois pontos principais. Um que é o ponto em relação ao acesso de ônibus, né, que a gente está fazendo para localizar esses corpos, em outro local, que é um local também muito importante, que é uma residência que estava nas imediações do próximo ao restaurante e que a gente já conseguiu acessar lá e lá localizamos 3 corpos. Nesse local, como é um local limítrofe entre a mancha de lama e o local da cidade mesmo, a gente já conseguiu acessar lá com maquinário pesado. Continuamos lá, principalmente com a atuação dos nossos cães farejadores, que eles estão atuando, já localizamos 3 corpos. Uma preocupação que a gente tem em relação, né, à questão do refeitório e da pousada, que tem sido muito cobrado pelos senhores. Em relação ao refeitório, ainda não conseguimos acessar a estrutura de refeitório. Como o refeitório ele se posicionava logo abaixo da barragem, pela força de lama, pelo impacto que ele recebeu, é bem possível que ele tenha se deslocado da localidade original pelo impacto, então a gente também está trabalhando com isso. Em relação à pousada, hoje a gente já fez buscas superficiais no local, mas também ainda estamos em dificuldade de acessar. Importante a gente ressaltar, né, mais uma vez, daí a preocupação em retirarmos voluntários, curiosos do local, que a exemplo da situação no restaurante, a gente tem pontos onde a gente tem 15 metros de profundidade de lama. 15 metros? 15 metros de profundidade de lama. Então, assim... profundidade é quanto? 8 metros? Pela variação do nosso plano altimétrico, a gente tem uma variação de 10 a 15 metros. Mas isso também a gente está se baseando nas leituras dos instrumentos de solo, então pode sofrer algumas variações. Não foram incluídas nas listas até agora, foram incluídas entre esses 305? A gente está com um trabalho que está sendo feito, né, em coordenação com a Defesa Civil, justamente para que essas listas, né, que a gente tinha uma lista da Vale, outra lista que estava sendo captada, né, por outros meios, uma lista da Polícia Civil, para unificar todas essas listas, né? Isso também é um trabalho que está sendo feito. Mas o mais...
ela está sendo trabalhada nesse momento, já começou desde o momento, né? Desde mais cedo. Como foi achado o ônibus? Como é que foi esse momento? Parece que voluntários estavam procurando, tentando resgatar uma vaca e aí foi localizado o ônibus, foi isso? Na verdade, em alguns sobrevoos a gente já tinha, né, identificado alguns pontos de atenção. E aí também a gente começou a receber uma notícia, né, de populares que havia alguns indícios que existia um ônibus na região. A gente mandou uma equipe para lá, confirmou que existia esse ônibus no local e agora a gente faz esse trabalho de remoção de corpos. As buscas terminam neste domingo, elas prosseguem ao longo da madrugada, se elas terminam, elas recomeçam a que horas e de que forma? As buscas continuam, tanto é que a gente está com uma equipe nesse momento fazendo esse trabalho no ônibus e também fazendo esse trabalho na casa. Já deslocamos para lá aparelhos de iluminação para essa casa. Estamos com toda essa atuação, só que evidentemente, né, como em vários locais eles não permitem, né, pela situação de luminosidade, pelo risco envolvido, a gente reduz, né, o efetivo empregado, né. É importante lembrar que aqui nesse local a gente está com mais de 280 bombeiros militares, né, cerca de 220 bombeiros militares de Minas Gerais e também o apoio de outros estados. E uma informação que foi citada aqui, nem o Corpo de Bombeiros Militar, nem a Defesa Civil do Estado de Minas Gerais solicitou em nenhum momento o apoio de voluntários, né. Evidentemente que a gente reconhece a boa vontade desses profissionais, né, mas a gente, como já foi destacado, a atuação do Corpo de Bombeiros nesse tipo de local é uma atuação extremamente técnica. Então a gente tem que coordenar isso da melhor forma possível para que a gente não maximize a tragédia. O que vocês estão precisando no momento? No momento, o nosso sistema de busca ele já está completamente estabelecido. A gente, né, trabalha realmente, porque o trabalho ele é demorado, não é uma questão da gente colocar mais gente no local. O serviço de escavação é um serviço de escavação que ele tem que ser feito em locais específicos, dentro de uma doutrina específica. Então a gente colocar mais gente no local não resolve o problema. Como eu disse, existem locais que estão a 15 metros de profundidade de lama, então colocar pessoas na superfície não vai resolver esse problema. Minas Gerais é o estado que é referência nacional e mundial nesse tipo de atuação, pelos desastres, né, não só de Mariana, mas por ser o estado que mais lida com esse tipo de situação de rompimento de barragens. A nossa tropa tem cursos específicos para atuar com esse tipo de rompimento. Justamente sobre essa especificidade que vocês têm, eu pergunto o seguinte: se o senhor comparar hoje a situação física da lama, hoje domingo, em relação à sexta-feira, ela já está mais seca, está mais sedimentada do que estava? E emendando, qual a expectativa da lama para o futuro e se o trabalho de resgate vai ficando mais difícil? A questão da lama ela é uma questão da sedimentação dela que apresenta duas possibilidades. A questão da sedimentação da lama, ela é benéfica de certa maneira, em um sentido que ela permite o deslocamento dos homens sob a lama, que é uma situação que a gente realizava muito em Mariana. Quando a lama está extremamente liquefeita, né, quando ela está mais flexível, o militar, quando ele vai deslocar ali, ele já afunda, então a gente basicamente faz o acesso só por helicóptero. Da mesma maneira, quando a lama ela fica completamente sedimentada, às vezes a gente também pode ter a dificuldade no acesso a alguns locais. Mas assim, a gente trabalha também considerando isso. A gente teve algumas pancadas de chuva ontem que tornaram a lama extremamente liquefeita. E em relação aos cães farejadores, isso também afeta o nosso serviço. Quando a lama está extremamente, né, molhada, assim, o deslocamento dos cães no terreno, ele também fica prejudicado. Então, nos próximos dias, quando a gente entra numa situação da lama um pouco mais sedimentada, a gente tem uma facilitação, sim, no nosso trabalho. Mas aí é mais difícil de retirar corpos ou não? Quando a lama está sedimentada, é mais fácil ou mais difícil de retirar os corpos? Não, na verdade, a dificuldade da lama estando mais sedimentada ou menos sedimentada em termos de escavação e acesso é o mesmo. Tenente, vocês tiveram que rastejar para conseguir chegar até alguns locais? Sim, rastejar e principalmente também com apoio aéreo. Em vários locais é impossível deslocar a não ser com apoio aéreo. E é importante a gente destacar isso também, gente, que o serviço que está sendo feito aqui em termos de esforço humano, dos nossos companheiros que estão lá, é um serviço assim, é um trabalho realmente de formiguinha, são áreas gigantescas para serem percorridas. Todo dia nós estamos com militares aí envoltos a lama até o pescoço, envolvidos em corda, para conseguir fazer o resgate da melhor maneira possível. Só que é óbvio que a gente tem uma área, né, de 10 km lineares, de 3,96 km quadrados, com aí, né, uma quantidade de rejeito muito grande. Então o trabalho, ele realmente é um trabalho assim, de extremo esforço dessas equipes. Diante de toda essa dificuldade e da quantidade de lama, 13 milhões de metros cúbicos, etc., é provável que corpos não sejam encontrados e que fiquem num enterro natural.
essa situação ela existe, né? Existe inclusive diretrizes, né, de organizações internacionais, o que a gente considera como missões de sucesso, né? E a gente trabalha, né, no intuito de resgatar o máximo de corpos possíveis. Em Mariana a gente teve um resultado muito positivo, acima de qualquer índice internacional, e evidentemente, à medida que a operação vai avançando, a gente vai reavaliando isso daí. Mas sim, é claro que, considerado o tipo de tragédia, né, as proporções da tragédia, existe sim a possibilidade, né, de alguns corpos não serem recuperados. Todavia, não é esse o foco da atuação do Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros ele deslocou todo esse efetivo para cá, toda essa operação de inteligência, de comunicação, de cruzamento de dados, para garantir que todas as pessoas, né, todas as famílias, elas possam ter esse conforto. O Corpo de Bombeiros ele entende a dor dessas pessoas e por isso que nós estamos aqui dia e noite para garantir aí a tranquilidade das famílias. As áreas de sigilo telefônico foi feita? Quais são? As áreas prioritárias de busca, né? A gente está com mais de 14 pontos, né? Que são pontos que já foram georreferenciados, onde existe uma maior possibilidade de localização de vítima, mas o acesso a localidades como refeitório, como essas questões de estruturas, como locomotivas, containers, ônibus, onde existe essa possibilidade maior, né, da gente encontrar essas pessoas, elas são consideradas áreas prioritárias. A pousada não. A pousada também. São 14 áreas prioritárias. Ontem a gente trabalhou, né, com 14 áreas, hoje a gente manteve as 14 áreas porque o nosso tempo de atuação ele foi menor e amanhã a gente vai reavaliar conforme as informações vão chegando. Os locais da busca, os locais de busca, eles vão sendo reavaliados porque às vezes chegam algumas informações relevantes, como relacionadas à questão de sinal de algum equipamento, de alguma evidência, e às vezes a gente tem que reposicionar uma equipe considerando aquele vestígio que foi encontrado. Com relação à quebra de sigilos telefônicos, vai ser feita? Já foi feita? Já existe um trabalho de coordenação nesse sentido, já houve uma determinação da AGU e essa coordenação, esse estreitamento entre órgãos já está sendo feito. Só que esses detalhes são realmente com a parte técnica, eu não tive acesso a esse tipo de informação ainda. Com lama até para cima da cintura. Tem alguma informação da Vale se essa lama é de alguma maneira tóxica? Se tem material radioativo? Se tem algum minério que pode desintoxicá-lo? Em relação ao material radioativo, não existe essa possibilidade. Uma das primeiras preocupações da nossa atuação foi essa, porque em algumas mineradoras são utilizados, né, equipamentos radioativos para fazer leitura. No caso aqui dessa mina, esses equipamentos já tinham sido desativados e existem laudos comprovando essa situação. Em relação à lama tóxica, nos nossos primeiros dias, a gente já solicitou que fossem feitas coletas de amostras e essas coletas estão sendo avaliadas. Como medida preventiva, e esse também é uma preocupação do nosso trabalho, todos os militares que tiveram contato com a lama, foi montado um posto também de atendimento de saúde para que eles tenham essa profilaxia no intuito de não serem contaminados e também na questão do atendimento psicológico, porque nesse tipo de atuação, onde nós trabalhamos aí por longos períodos aí, sem dormir, em contato, né, com várias situações mais trágicas, o atendimento psicológico a esses profissionais. Tem como ter pessoas vivas? Ainda vocês trabalham com isso? Como que tá essa situação? Sim, evidentemente, gente, a situação, né, o tipo de tragédia é uma tragédia que, como a gente viu, ela já tem um número muito grande de óbitos, mas a gente tem, né, situações, tem relatos de pessoas que podem ser encontradas assim, né, situações ainda com vida. E existe também, às vezes, aquela situação da pessoa que no momento, né, em que ela foi atingida por aquela onda de lama, ela conseguiu, às vezes, se deslocar para algum local onde ela não está tendo acesso, ainda não foi localizada, e essa pessoa pode ser localizada com vida, sim. Algum militar passou por alguma dificuldade física que precisou ser retirada dos trabalhos? Retirado dos trabalhos não, mas a gente teve alguns pequenos acidentes que são naturais, né, questão às vezes de algum choque, de algum contato, né, com algum material cortante dentro dessa escavação. Esses militares, eles são devidamente, né, dado todo o apoio médico e por isso também que a gente tem esse posto médico. Uma das nossas primeiras preocupações é também com a segurança desses profissionais. Estão só no lugar do ônibus ou estão fazendo buscas em outros lugares durante a noite também? Durante a noite a gente tem 2 locais de concentração, que é a casa, que fica próxima à questão do refeitório, e também o local do ônibus. A tecnologia de imagem de satélite começaram a utilizar hoje. Como é que foi esse trabalho já? Na verdade, a gente já estava utilizando várias tecnologias, né? Já estavam utilizando leitura de calor, imagens de satélite para comparar a questão de como era o terreno antes e como está o terreno atualmente, para identificar quais pontos estavam localizados as principais edificações, e o trabalho também ele continua. A gente ainda tem a previsão da cooperação com Israel, que a gente ainda está fechando esses detalhes, né? Então logo cheguem esses equipamentos, a gente alinha essa parceria, a gente espera aí poder contar com boas novidades. Eu vou encerrar aqui, gente, só. A previsão de chegada dos equipamentos é daqui a pouco. A gente tem que ver qual que é também a estrutura logística que esses equipamentos precisam, qual que é a doutrina de emprego deles, para a gente poder passar essa informação. Foi feita a quebra de sigilo bancário.
Sigilo telefônico. O pouso desse avião está previsto para as 9h30 lá em Confins, né, da noite. Perguntando aqui ao vivo se é com relação aos animais. Eu vou ter que fechar aqui, a gente vai passar a coisa. Em relação ao resgate de animais, também já foi traçado um plano de ação e também existem veterinários de plantão para poder receber esses animais e já existe um local definido para onde esses animais serão conduzidos. Vou pedir aqui, gente, só um minuto aqui. É só porque eu preciso passar as informações aqui para o Major Santiago, depois eu passo maiores informações. Obrigado pelo trabalho. Major Santiago, agora da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. O cercamento continua do perímetro que foi estabelecido. A Polícia Militar continua dando segurança aos bombeiros militares para a atuação na área quente. Nós continuaremos também à noite com um patrulhamento. Muitas pessoas deixaram as casas e a Polícia Militar permanece cuidando do patrimônio das pessoas que saíram. É muito importante esse aviso na imprensa, que as pessoas não se aproximem pelo risco que ocorre, como o próprio Aihara falou, além do trabalho da Polícia Militar no sentido de coibir. Poderão, inclusive, serem detidos por conta da desobediência em caso disso. É claro que nós interpretamos essa questão da ajuda humanitária e da presença das pessoas na tentativa de localizarem seus entes queridos, etc. Mas é importante porque correm riscos. A nossa função aqui é a preservação da vida. Então esse cercamento continua com várias unidades do Comando de Policiamento Especializado da Polícia Militar, de várias unidades aqui da região, Contagem, Betim, se revezando diuturnamente para poder fazer com que haja garantia do trabalho profissional do Corpo de Bombeiros. O isolamento começou a partir de hoje? Não, isolamento desde o primeiro momento. O perímetro estabelecido é desde o primeiro momento que a Polícia Militar garante para que os especialistas possam atuar. Outra coisa que é importante, gente, o nosso serviço de inteligência inclusive tem atuado, muitas pessoas se aproveitando da internet na busca do estelionato, na busca de enganar as pessoas. Lembrando a todos que nos ouvem, que nos assistem, todas as informações de doação são importantes que as pessoas busquem na Defesa Civil a origem dessa informação e a fidedignidade disso, para que não alimentem estelionatários que vêm se multiplicando nas redes. Os serviços de inteligência cruzados da Polícia Militar, da Polícia Civil de Minas Gerais e também de órgãos federais ampliam seus espectros no sentido da detecção desse tipo de infrator. Major, esse isolamento de área que o senhor mencionou não tem a ver com os riscos lá da barragem número 6, barragem de água. É um isolamento só para trabalho de resgate. O isolamento de todo o perímetro estabelecido para o trabalho do bombeiro ou onde há acesso em área de risco. Onde há acesso de área de risco, a Polícia Militar faz a garantia para que só os bombeiros possam trabalhar com tranquilidade. Com a reclassificação do risco da barragem número 6 de 2 para 1, há alguma área residencial ainda em risco onde haja pessoas morando ou não? É só área de resgate? Só área de resgate e as pessoas puderam retornar às suas casas. Foi um trabalho hercúleo hoje cedo no sentido de mobilizar essas pessoas à retirada. Se tivermos a necessidade, que bom que o Tenente Aihara trouxe essa notícia juntamente com o Tenente Coronel Godinho, desse risco diminuído a cada momento. Acreditamos que as pessoas possam inclusive se tranquilizar, muitos inclusive retornando para suas casas. Mas a função da Polícia Militar é garantia que não haja nenhum furo desse bloqueio e, consequentemente, as pessoas corram riscos. Obrigada, Major. Major Santiago. Bom, a gente viu então aí, portanto, né, Vitor, uma entrevista coletiva aí de